Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vou fazer uma pequena leitura sobre a nova era. Se é que eu vou achar isso aqui, por favor. Página 31. No Evangelho segundo o Espiritismo, a nova era. É uma leitura longa, não vou fazê-la toda não. São 3 itens, de 9 a 11. Se quiser ler depois, está no capítulo 1. Vou ler apenas um pedaço do item 9. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos, fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. E especialmente esse trecho final aqui me satisfaz para as necessidades da explicação de hoje, onde ele diz assim: as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Vou me apegar na noite de hoje a essa expressão, impressionar os olhos. Por que isso? Especialmente quem já faz parte um pouco mais tempo da comunidade espírita vai entender muito facilmente que é bastante falado hoje no tal do planeta da regeneração, na nova era, novo mundo, que as pessoas estão esperando para ver, o impressionar os olhos. A mesma situação em que viviam os hebreus naquela época. Sei lá quanto tempo, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, não sei essas datas. Sei que faz muito tempo. E naquela época, as pessoas estavam esperando algo que pudesse lhes impressionar os olhos. Estavam esperando para ver. O que a comunidade, aí não é só a comunidade espírita, mas outras comunidades mundial, em nível mundial, estão esperando hoje? Algo que possa lhes impressionar os olhos. Os espíritas estão esperando o planeta regeneração. Há grupos místicos que estão esperando a era de Aquário. Há outros grupos religiosos que estão esperando a terceira era da humanidade. Então é uma multidão enorme de seres humanos esperando para ver algo que lhes impressione os olhos. É sempre os olhos. O que Tomé estava esperando naquele dia? Só ser impressionado pelos olhos não foi suficiente. Foi ainda mais além. Precisou tocar nas chagas para depois acreditar. E olha que depois de acreditar ainda vai um longo caminho de desenvolvimento espiritual. Do descrer até o crer já há uma jornada longa de caminhada. Do crer até esta crença operar alguma modificação interior no crente,
crente no sentido daquele que acredita e não no sentido de filiação ao protestantismo, até essa transformação interior se operar de forma significativa, vai uma outra era muito longa. E quem é um pouco mais estudado na doutrina espírita sabe que um dos ensinamentos fundamentais é o quê? Somos viajantes de longa era, de muitas idas e vindas. Quem assistiu aquele filme E a Vida Continua, deve se lembrar de uma cena interessante em que havia um instrutor lá, se não me engano, era o instrutor Ribas, em que acho que a personagem Eveline, alguma coisa parecida com isso, questionava a ele sobre essa coisa de ir e vir, enquanto dura, quanto tempo dura isso. Aí ele deu aquela explicação bonita e disse: enquanto for necessário. Veja que a medida do tempo não é feita em ano, em século, em milênio, mas na necessidade. E aí a necessidade de alguns pode ser, de repente, 300, 400 mil anos de caminhada evolutiva, e outro pode ser 2 milhões de anos, 3 milhões. A medida do tempo para o processo evolutivo é individual. É claro que as coletividades, igualmente atrasadas ou avançadas, são reunidas em localizações geográficas semelhantes para passar por quê? Por provações coletivas semelhantes, devido à sua necessidade evolutiva. E a nova era, meus amigos, é muito dito que ela está chegando, mas em parte de fato já chegou. E é uma questão natural que se pode fazer numa hora dessa, mas então por que é que eu não a vejo? Olha que nós estamos voltando para o início dessa explicação da noite. Os hebreus esperavam por algo que pudessem ver com os olhos. Tomé e muitos outros seguidores do crucificado precisavam ver com os olhos e até tocar. E hoje, muitos que já têm o conhecimento da transição planetária estão esperando para ver. Mas acontece que aquela parte, digamos assim, da nova era que já chegou, não é para ser vista com os olhos ainda. Em 2 sentidos. Nós sabemos, quem conhece o Livro dos Espíritos, sabe lá do mundo primordial e do mundo material que é, digamos assim, entre aspas, consequencial, uma consequência do primordial. Então, no caso da nova era, a condição extrafísica para a implantação do tal planeta regeneração da nova era já está bem avançada, está em processo avançado. O mundo primordial, espiritual, digamos assim, já está no planeta Terra preparado naquilo que é necessário e já quase suficiente para a transição. Ainda não se manifestou muito claramente no material, mas condicionado já está. O que isso implicaria na nossa vivência aqui? Aquele que já consegue se sintonizar com a vibração energética da nova era, já é capaz de entrar nas primícias do céu hoje.
Não é para depois dessa existência, quando desencarnar, vai viver num paraíso espiritual, porque não funciona assim. Veja o caso de André Luiz, lá da história do filme. Quantos daqueles desencarnados vivendo naquela cidade maravilhosa, esplêndida, não conseguiam sentir alegria? Não conseguiam sentir tranquilidade e paz, porque não é o lugar. Não é questão de estar encarnado ou desencarnado. Não é a situação de estar numa família favorável ou desfavorável. É bem possível que nós possamos encontrar irmãos nossos lá no meio dos refugiados, passando por sofrimentos exteriores que não seríamos capazes nem de imaginar, impossível até imaginar, mas já gozando de uma antecipação do céu agora, muito mais do que nós que vivemos num paraíso chamado Brasil, que muitos execram, amaldiçoam, dizem que é o pior país do mundo, na verdade é um grande paraíso. E vivendo aqui estão em uma condição interior, muitas vezes mais deplorável do que o outro que vive lá, bem no meio do olho do furacão, da guerra, da discórdia, da devastação, de toda aquela convulsão que está acontecendo no velho mundo. É bem possível. Isso é uma demonstração de que não se trata de lugar, de situação exterior. Há bem pouco tempo tive contato com vídeos através da internet, infelizmente vídeos que não estão disponibilizados em língua portuguesa, nem legendados, mas acessível para quem consegue entender bem inglês, a história de uma mestra budista norte-americana, que depois de se tornar uma monja budista, não foi a vida toda, mudou o seu nome para Pema Chodron. Quem quiser pesquisar depois, Pema Chodron. Ela conta que foi uma dona de casa comum, vivendo a vida comum, viu os filhos crescerem e passou por uma situação comum ao final já de seu casamento. Se não me engano, ela tinha aí por volta dos 50 anos de idade quando aconteceu o quê? O divórcio. O marido veio pedir o divórcio. E ela mesma conta, não era um casamento tão bom assim, nada. Se fosse avaliar hoje, com a maturidade que ela tem hoje, não era motivo para grande sentimento de perda dela. Mas aquilo foi de tal forma devastador na vida dela, que ela não chega a usar essas palavras, mas dá a entender que teria chegado à beira do suicídio. Ela conta, o meu mundo ruiu. De repente eu me vi a pior das pessoas, vivendo no pior dos países, na pior da situação, eu só lamentava, eu só sofria e não via um horizonte. Busquei apoio na religião, não funcionou, na terapia não funcionou, no psiquiatra não funcionou, os amigos me levavam para passear, viajar, jantar, não funcionava. Nada dava certo. Eu estava ruindo espiritualmente. Nada muito diferente da história de milhões e milhões, talvez bilhões de outros seres humanos no planeta agora. Nada muito diferente do que talvez esteja acontecendo nos nossos lares, ou com um familiar, um parente, ou de repente com algum dos companheiros, companheiras presentes. Nada tão diferente. O que foi diferente é que, encurtando a história, ela encontrou uma pessoa especial que a introduziu num tal de, traduzindo para português, seria caminho da sabedoria.
E entrando nesse caminho, ela conta que a grande descoberta dela foi parar de procurar pela ajuda divina lá fora e começar a vasculhar os escaninhos da alma e buscar a sua fonte de satisfação e iluminação interior. Mais uma vez, encurtando a história dela aí, bastante. Não é? 20 anos depois, ela é uma líder espiritual de centenas de milhares. E hoje ela fala que se sente uma pessoa realmente feliz. Como vive? Numa cabaninha. Numa cabaninha não é maneira de falar não, amigo. Numa cabana. Uma vida simples, de quem planta a própria alimentação, cozinha o próprio alimento, cuida espiritualmente dos outros. Quem esteve às raias do inferno ainda nessa existência, encontrou o próprio paraíso na Terra. Ora, ou a Terra já era um paraíso naquele momento antes, ou ela não é um paraíso agora. Não é como naquela época em que ela sofria, a Terra, o mundo exterior ser o inferno, e agora que ela não sofre, o mundo é um... Não é o exterior que mudou. Não são as pessoas que mudaram. Os Estados Unidos ainda é o mesmo país que era, o mundo ainda é o mesmo, o ex-marido dela ainda é a mesma pessoa, os filhos ainda... A mesma situação, o mesmo lugar. A pessoa ainda é a mesma, o olho é diferente. Agora a busca, a jornada dela é interior. E essa é a nova era, meus amigos, da qual eu vim falar para vocês aqui hoje. Porque o Espiritismo também é uma poderosa ferramenta, como é o budismo, como é o catolicismo, como é qualquer uma outra religião ou filosofia espiritualista, poderosa ferramenta para nos mostrar o caminho da sabedoria, que é interior, meus amigos. Aquele de vocês, encarnados, irmãos desencarnados também, as notícias espirituais são de que as nossas reuniões aqui no campo físico são transmitidas aí para colônias espirituais, para hospitais, para escolas, simultaneamente, aí tem dezenas, milhares, recebendo aí as nossas palavras e os bons sentimentos de todos nós aqui na reunião. Então fica uma mensagem para todos nós, encarnados e desencarnados. Aquele que está procurando por uma condição exterior, para sentir paz de espírito, fazer que nem a Filó agora, ó coitado. Não vem. Não vem. Aquele que está esperando os filhos crescer para poder ter tempo, para ser feliz, não vai dar certo. Lembram de um desenho animado antigo? O Lip e o Harvey? Não sei qual deles era um leão otimista, tá? O outro era uma hiena que tudo para ele era rosa. Lembram disso? Não é que é da minha época não, sabe? Nem estou querendo fazer o papel de Harvey aqui, mas aquele que está aguardando por uma condição exterior, seja um bem, uma riqueza material, um emprego maravilhoso, uma companheira extraordinária, que o meu pai se torne uma pessoa mais compreensiva, que o vizinho chato mude, para sentir alegria exterior, não vai funcionar. Com certeza, e sabe por quê? O que nos dá tanta certeza assim? O Evangelho. Amigos, o Evangelho não é livro de gaveta, não é nem de prateleira.
não é também um texto para ser decorado e repetido. É um roteiro de alegria de viver. Extraordinária força espiritual interior. Eu talvez pela milésima vez já aqui, nessa mesma casa, que já ouviram essa história vão até se cantar. Oh, de novo a história do Dimas! Mas alguns não ouviram. Talvez possam se reeducar com ela. Mas Dimas foi um dos maiores mestres da minha vida. Olha, eu já encontrei muito espírita exemplificador do Evangelho, mas como Dimas, nunca vi. Quando eu o conheci, ele já completava mais ou menos 10 anos de seu tratamento do câncer. Quando ele desencarnou, tinha passado de 11 anos. Foi 1 ano e pouco de convivência. Eu nunca vi um corpo físico que o câncer castigou tanto quanto aquele. Nunca vi antes. E olha que eu já convivei com muitos pacientes de câncer, com amigos, quando eu trabalhava com clínica, nas visitas aos hospitais, já conheci muitos, incontáveis. Vi vários deles partir dessa existência a meu lado. Eu tive que fechar os olhos de algum, mas um corpo físico castigado igual o de Dimas, eu nunca tinha visto aquilo. Era algo que não vale a pena descrever, meus amigos. Eu conheci as fotos dele antes, e ele, ao longo desse processo de 1 ano e meio, a degradação física dele era algo que não vale a pena ser narrado. E ao mesmo tempo eu nunca vi um sorriso tão sincero, tão espontâneo, uma alegria de viver tão grande, uma palavra a falar do Evangelho com tanta força. Talvez só o Jerônimo Mendonça, já viram as palestras dele? Jerônimo Mendonça, quem assiste aquelas palestras, tem a impressão de que é um anjo num corpo deformado, num corpo torturado. Mas eu me lembro do dia que fui levar uma pessoa para conhecer Dimas, estava internado. Aí chegamos lá, aquela coisa de sempre, né? Agulha enfiada para todo lado, aquele soro pendurado, aquelas televisõezinhas pedindo não sei o quê, fio aqui, fio ali, sonda. E entramos, a hora que ele me viu, e lá, meu amigo, meu benfeitor, imagina, eu benfeitor. Como é que pode ser humilde daquilo? Que bom que você veio aqui, você trouxe essa pessoa maravilhosa para me conhecer. Nem sabia quem era, já estava chamando a pessoa de maravilhosa. E ela, coitada, sem jeito, a pessoa que eu levei de propósito, que estava no tratamento de depressão, e ela, sem jeito, perguntou para ele assim, ela sabia que ele tinha câncer, mas sem saber o que dizer, perguntou para ele, seu Dimas, o que o senhor tem? Ele, seu não, menina, me chama de Dimas. Eu tenho, deixa eu ver. Bom, ainda tem uns 3 porcos, meia dúzia de galinha, um fusquinha meia. Fazendo graça no meio do sofrimento daquele. Mentira dele, ele era muito rico. Queria alegrar aquela pessoa. E ela, não estou perguntando as posses do senhor, quer saber qual doença o senhor tem. Ele, nenhuma. E filho de Deus tem doença? Minha filha, não tem. Ué, mas o senhor não está internado, não tem essas coisas ligadas aí? Ele, você está falando desse corpo aí, ele tem câncer, mas isso é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Estou ligado a ele por acidente. Modificou o campo mental daquela pessoa a partir daquele dia de uma maneira extraordinária. E hoje é uma pessoa mentalmente tão saudável, vocês precisam de ver. Que coisa! É uma das melhores passistas que eu conheço hoje. As mais firmes, daquelas que vêm no dia para dar o passe, vêm sentindo dor, doendo alguma coisa, mas vem. Se tiver que arrastar a perna,
como ela arrasta de fato, que teve derrame, a perna não funciona direito, vem arrastando, se não tiver alguém que traz ela para casa, espírito para dar o passe, ela vem. Então, é uma pessoa que foi modificada profundamente por aquele encontro. Meus amigos, a nova era é um momento da humanidade em que haverá cada dia mais pessoas assim, como era Dimas, como era Pema Chodron, como era Chico, como era Divaldo. É claro que não tão famosas, nem sempre famosas que vão aparecer, mas pessoas iluminadas de dentro para fora. Pessoas que quem convive fala assim, não, Deus tem que existir, porque se ele não existisse, uma pessoa dessa não daria uma demonstração de força espiritual desse tamanho. E sabe quem são essas pessoas, meus amigos? Sabe quem são esses iluminados por dentro, que vão viver as primícias do céu agora? Vocês sabem quem são? Não vou dizer, não vou responder. Porque é uma escolha individual. Cada um de nós, todos os dias, pode escolher como vai iniciar seu dia. Cada um de nós pode escolher se o primeiro pensamento do dia será: que horas são? Já tenho que ir para o serviço? Ai, que chato. Ou se será o primeiro pensamento do dia: obrigado. Mas não é obrigado pela cama que eu durmo, pelo trabalho que eu tenho. Não. Coisas secundárias. Isso é distração. Isso é tão secundário quanto um post do Facebook, uma mensagem do WhatsApp, um daqueles videozinhos que alguém escorrega, cai de costa e serve de risada para todo mundo. Secundário. Do ponto de vista espiritual, desculpe se isso te choca, mas a sua carreira é secundária, é de menor importância, seus filhos são secundários, sua família é secundária. Por quê? Porque tudo isso, se for colocado em primeiro plano, que dentro em você, vai te decepcionar. Que amargura. Agora, se isso for tomado como secundário, estou dizendo que você vai ser, que nós vamos ser desmantelados com o mundo, não. Mas colocar em segundo lugar. Se em primeiro lugar for o seu relacionamento, o meu relacionamento íntimo com o Deus interior, não é o Deus que se manifesta lá fora em forma de milagre, grande noite de milagre, né? Não é isso, interior. É aquele que te alegra no meio da tribulação, que te faz seguro, mesmo quando o doutor diz que você só tem 6 anos, 6 meses de vida. É aquele que, em vez de deixar você desesperar, diz para você por dentro: procure outro médico menos ridículo de tempo. De repente o outro te dá 1 ano. Isso, te deu 6 meses, de repente o outro menos ridículo. Aquilo que te faz rir da própria vida, não rir no sentido de desesperar, mas de entender que a vida emana de dentro para fora. Que a alegria é uma exalação, que ela parte de mim, ela exala e vai ao mundo. Diferente do pensamento de que a alegria é vinda de alguém que fez algo que me alegrou. Não dura, meu. Não dura. Tem coisa de 1 mês ou 2, teve uma festa lá no condomínio onde eu moro, uma festa de arromba, uma barulheira, aquela coisa, aquela alegria, bebedeira, aquela risada, tal. Então foi 2 horas da madrugada, mais ou menos, uma, sei lá, quase todo mundo tinha ido embora, e a dona da festa, uma senhorita,
um jovem, deve ter coisa de uns 20 anos de idade, sei lá, começou a mostrar outra face da alegria que vem depois de uma festa. Sei o que aconteceu com a perna dela lá, se ela cortou num campo, bateu num canto, mas se machucou, e ficou dando escândalo lá embaixo. Aquela coisa horrorosa, aquele papelão feio. Nossa, a mãe deve ter tido vergonha demais no outro dia, até de sair de serviço. Essa alegria que vem do mundo é válida, é possível, ela pode ser desfrutada pelo cristão, mas ela não pode iludi-lo. Não dura, não há durabilidade. Força espiritual interior que se traduz em alegria. No meio da batalha da vida, mesmo na hora da notícia difícil, mesmo na hora que você está fazendo aqueles exames horrorosos, e olha que médico é bom para inventar exame horroroso, hein? Que é uma coisa mais terrível na vida do que fazer esses exames aí que o médico manda fazer. Tem denúncia. Minha nossa, aquela máquina da ressonância magnética, aquilo é um pavor. Que coisa horrorosa. E diz que tem coisa pior, né? Não quero conhecer. Mas esse Deus interior, meus amigos, nessa hora que a gente recolhe nele, ó, vai lá para dentro, isola na hora difícil do mundo, a gente ganha um poder imenso. E aí mesmo que a arcada dentária não esteja dando essa risada que engana o mundo, mas o coração está firme, está alegre. Essa alegria interior e espiritual, ela é traduzida no calor. E a nova era é uma era de pessoas iluminadas por dentro. Para encerrar, eu repito, iluminadas como foi a história que eu contei para vocês de Pema Chodron. Como era Chico, como era doentinho nosso irmão Chico iluminado. Jerônimo Mendonça, vai ler a história deles para vocês verem. Meu Deus, o que é aquilo? Quanta resignação, quanto amor, uma situação tão difícil, tão dolorosa. Iluminado como era Dimas, que ninguém conhece. Quem sabe quem é Dimas? Fora a família dele e alguma meia dúzia de amigos. Mas que iluminou os centenas. As enfermeiras relatavam, muitas delas minhas amigas, que passavam por perto do Dimas e ficavam se sentindo culpada. Mas por que fulano está se sentindo culpado? Não, porque eu sei que logo ele vai ter alta e eu fico com vontade que ele volta, eu me sinto culpado. Eu quero aqui perto, mas ele está aqui perto, é ver ele sofrendo, então fica em conflito. Então, a nova era, meus amigos, é um convite para a comunidade espírita mundial, para sermos nós, esses iluminados por dentro, a irradiar essa alegria, essa segurança interior. E aí, quando isso acontecer, então nós não precisaremos mais debater religião, tentar provar a excelência do Espiritismo para ninguém mais no mundo. Não será necessário, porque a força que irradia de um coração cala multidões, serena os raivosos, apazigua os inimigos. E ela se expressa naquele amor de Paulo, que cobre a multidão dos pecados, que Deus, todos os dias desta vida, então, encontre um belo